A paz do Senhor, minhas queridas, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda ao nosso Café com Jesus, o Rei dos Reis. Hoje o nosso tema está lá em Mateus, capítulo 15, verso 21 em diante. Venha comigo e vamos aprender um pouco da palavra do Senhor. Minhas queridas, hoje a palavra está nos ensinando pontos muito importantes da mulher, sobre a oração da mulher cananeia. Todas nós fazemos orações, todas nós praticamos esse ato de falar com Deus, né? Pelo menos nós que conhecemos que existe um Deus todo-poderoso, pelo menos nós que sabemos que existe um Deus que ouve as nossas orações, nós fazemos orações meio que diariamente, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos da oração dessa mulher cananeia. A primeira característica dessa oração da mulher cananeia é que essa oração ela foi uma oração curta. Se nós lermos aqui do versículo 21 até o versículo 28, nós vamos ver que essa mulher ela faz uma oração de forma curta. Não é uma oração longa, prolongada, não, com palavras elaboradas. Não. Nós vemos aqui no verso 22 e no verso 27 algumas palavras que ela falou. E no verso 22 diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Nós vemos que ela falou com Jesus a sua necessidade, o porquê ela estava indo atrás de Jesus. Minhas queridas, nós precisamos ter objetivo em nossas orações. Muitas vezes nós oramos, nós nos ajoelhamos e nós começamos a orar sem objetivo, sem foco. Começamos a orar de uma forma, como que eu posso dizer, de uma forma sem objetivo, sem propósito. Essa é a palavra que eu quero dizer. Eu quero te dizer que nós precisamos ter propósito quando nós formos orar. E não é propósito somente de pedir, não, propósito de agradecer. Senhor, eu estou orando nesse momento porque eu estou com o propósito de te agradecer por tudo que o Senhor fez na minha vida. Nós vemos que essa oração aqui foi uma oração curta, mas foi uma oração ouvida. E por que será que essa oração foi ouvida? Nós vamos ver que ela foi uma oração curta, mas cheia de humildade. Minhas queridas, essa palavra humildade é algo que o Senhor Deus ele tem falado ao meu coração durante esses dias, que a humildade é algo muito mais difícil do que nós imaginamos. Pegue sua xícara de café pra gente estar saboreando esse café, falando de Jesus, sobre Jesus. Amém? Irmãs, queridos que estão me ouvindo, ser humilde não é fácil. Ser humilde é nós demonstrar dependência em Deus. Mas para mim demonstrar dependência em Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é quebrar o meu orgulho, é quebrar minha altivez, é desmanchar minha razão, é abrir mão do meu direito. Isso não é fácil. Quando você está errado em algum ponto, às vezes é difícil você reconhecer que você está errado. Agora imagine você abrir mão do seu direito você estando certo. É mais difícil ainda. Mas se você conseguir fazer isso, isso mostra que você é uma pessoa humilde. Então, um exemplo. Faz de conta que você está lutando por uma causa e nessa causa você tem razão. Você está certo. Mas, e se Jesus falasse para você: olha, você está certo nisso, mas você vai ter que abrir mão do seu direito, da sua razão. Minhas queridas, é aí que a humildade entra. É você entregar os pés da cruz e falar: Senhor, eu tenho razão, mas eu entrego diante de Ti a minha razão, o meu direito, para que eu venha ter paz. Ter paz com todos que estão à nossa volta. Eu quero te dizer nessa manhã, talvez você tenha sofrido algumas consequências na vida por falta de humildade. Talvez o seu coração está cheio de soberba de orgulho, essa é a palavra. Aí você fala: eu não sou uma pessoa orgulhosa. Mas quando você está na razão, você não abre mão dela.
Tá vendo que o orgulho, ele entra em nossa vida de forma sutil? E ele impede de nós recebermos bênção maravilhosa vinda de Jesus, vinda de Deus. Não vale a pena nós se apegar em nossa razão. Não vale a pena. E quando nós decidimos abrir mão da nossa razão, não é de boca para fora. É aqui, ó. É você orar e falar: Senhor, eu entrego a minha razão, o meu direito diante da cruz, diante do altar. Nessa oração curta. E eu confio em Ti e esquecer daquilo. Sabe por quê? Porque quando você abre mão da sua razão, do seu direito e vive uma vida buscando humildade diante de Jesus, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai se levantar pela sua causa. Ele vai agir por você. E você vai ter essa humildade que nós tanto almejamos. Mas se você prestar atenção, nós precisamos quebrar o nosso ego. Aleluia! E essa mulher aqui, ela teve uma oração humilde diante de Jesus. Ela chamou ele de Senhor, ela reconheceu ele como Salvador. Ele falou tantas palavras, às vezes pesadas para ela, e ela mesmo assim adorava a Jesus. Porque ela entendia que ela dependia dele. O povo cananeu era um povo que tinha uma raiz muito idólatra, né? Adorava a deuses pagãos. Era um povo que era para ser exterminado. E nós vemos que essa mulher veio, é uma mulher, ela veio dessa origem, era uma mulher pagã. E ela precisava reconhecer quem era Jesus. Ela precisava quebrar o orgulho. Ela precisava abrir mão do seu direito para receber a bênção. E nós vemos que as palavras dela não foram palavras longas, não, ela só falou a necessidade dela. Mas o que fez ela ser ouvida por Jesus foi a sua humildade. Aleluia. Que nessa manhã, minhas queridas, você possa refletir. Leia essa passagem, capítulo 15 de Mateus, verso 21 até o verso 28. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que essa mulher também, na oração dela, existia fervor. Era uma oração fervorosa. Como tem sido a sua oração? Tem sido aquela oração fria, gelada? Primeiro, uma oração sem objetivo. Uma oração sem humildade. Uma oração gelada. Será que Jesus vai ouvir esse tipo de oração? Eu creio que não. Essa mulher, a oração dela foi uma oração curta, foi uma oração cheia de humildade e foi uma oração fervorosa. Aleluia. Tinha calor naquela oração. Tinha lágrimas naquela oração. Tinha entrega naquela oração. Aleluia. Que a nossa oração possa ter entrega diante do altar. Que nós venhamos tirar todo o nosso orgulho e soberba. E possamos prostrar aos pés de Jesus e clamar: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque é eu que preciso da misericórdia. Quantas vezes nós ajoelhamos diante de Deus, diante do altar, cheio de orgulho, cheio de direitos, aleluia. E eu não falo direito diante só de Deus, não. É direito diante de todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nós queremos ter razão em tudo. Muitas vezes nós queremos ter razão em tudo, minhas queridas irmãs, e nós estamos perdendo todos que estão à nossa volta. Entenda isso. Aleluia. O que o Senhor Jesus quis fazer com essa mulher aqui não foi humilhar ela, mas se quebrar o orgulho que estava no coração dela, que ele via e entendia. Aleluia. Mas ela tinha uma oração fervorosa. Ela tinha uma oração fervorosa. Que nessa manhã você possa ter uma oração fervorosa diante de Deus. Aleluia. Não é aquela oração cheia de palavras, um texto enorme, sem objetivo, sem humildade. Não, porque Deus não vai ouvir essa oração. Era uma oração fervorosa. E era uma oração desesperada por socorro.
Essa mulher, ela estava desesperada por socorro. Aleluia. E ela vai até os pés de Jesus. Ela vai aos pés de Jesus, desesperada, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como você tem chegado diante de Deus? Você tem chegado de forma fria, com coisa que Ele deve obrigação de fazer as coisas para você. Não, minhas queridas, não. Não. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Jesus. É nós que somos pobres, pecadores, miseráveis. E nós precisamos entender que nós precisamos quebrar todo o nosso orgulho diante do altar de Deus. E entregar toda a nossa razão, todo o nosso direito diante de Deus. Aleluia. Era uma oração desesperada, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Essa mulher vinha de um povo pagão, onde adorava Baal, onde adorava outros deuses, onde sacrificava seus filhos a esses deuses. Existia nesse povo cananeu, quando Deus manda destruir o povo, esse povo cananeu tinha um objetivo. Esse povo era ruim, era mau, sacrificava os seus filhos diante dos altares de Baal, dos deuses, fazia coisas inimagináveis. E essa mulher vinha desse povo. Aleluia. Estava ali cheia de mazelas, cheia de coisas que desagradavam a Deus. E ela precisou reconhecer quem era Jesus. Talvez você venha de uma vida, muitas vezes, pagã, de uma vida que adora coisas imundas, que pratica coisas imundas. Mas você precisa reconhecer que existe um Jesus. E você precisa ir até Ele de forma desesperada por socorro, mas não irracional. Essa mulher aqui, ela fez uma oração curta, humilde, fervorosa, desesperada e sabe mais o que? Racional. Quando nós vemos aqui ela falar: Senhor, filho de Davi. Ela reconheceu quem era o mestre, ela adorou. No versículo 25 ela fala novamente: Senhor, socorre, aleluia. No versículo 27 ela diz assim: sim, Senhor. Ei, reconheça o Senhor na sua vida. Essa mulher aqui, esse processo que Jesus fez ela passar, que parece ser um processo de humilhação, foi para ela provar que ela reconhecia quem era Jesus. Quem era o Senhor Jesus. Minhas queridas, talvez esse processo que você tem passado na sua vida é para reconhecer quem é Jesus. Aleluia. Reconheça que Ele é Senhor da tua vida. Se humilhe. Não precisa falar palavras longas, textos longos não. Desde que tenha humildade, tenha fervor. Aleluia. Seja racional, seja desesperado, humilde. O Senhor vai te ouvir. Mas entenda que para Ele te ouvir, para Ele te responder, você precisa abrir mão dos seus direitos e viver a vontade de Cristo. Aleluia. 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 Eu quero que você ore juntamente comigo nessa manhã. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor com o coração puro, verdadeiro. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por essa manhã na tua presença, nesse café com Jesus, o Rei dos Reis. Senhor, vai na casa, Senhor Jesus, aonde esse vídeo estiver chegando, meu Pai. Meu Deus, vai no coração dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem para a honra e glória do teu nome. Que essa pessoa possa, Senhor, entender que o socorro é no Senhor. Que nós venhamos quebrar toda a nossa arrogância, toda a nossa soberba. Que nós venhamos deixar diante da cruz todo o nosso direito. Que nós possamos ter um coração humilde. Que nós possamos orar ao Senhor com fervor e humildade, de forma racional, entendendo quem é o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vem estar conosco, Senhor, nessa manhã. Abre a visão, a mente, Senhor, nessa manhã. Que venha ser tirado
toda cegueira espiritual, que essa pessoa possa ter vida, que essa pessoa possa ter vida a partir de hoje, aleluia. Que nessa manhã nós venhamos meditar nessa palavra, que nessa manhã nós venhamos meditar nesse texto, não para julgar ninguém, mas para olhar para nós mesmos e corrigir aquilo que é preciso. Em nome de Jesus, receba essa oração. Em nome de Jesus, receba cura, receba visão espiritual, receba a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Minhas queridas, nós vamos meditar essa semana em Mateus 15, verso 21 ao verso 28. Leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, anote tudo que Deus te revelar, não deixe sem escrever aquilo que Deus te mostrar. Vamos meditar. Esse vídeo a gente iniciou falando 5 aspectos da oração da mulher cananeia. Primeiro foi curta, segundo humilde, terceiro fervorosa, quarto desesperada e quinta racional. Então, no próximo vídeo a gente vai ver as outras 5 características da oração dessa mulher cananeia. Enquanto isso, você leia esse texto, que Deus vai revelar algo muito mais profundo ao seu coração. Amém, minhas queridas? Receba essa palavra em nome de Jesus. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Tchau, até o próximo vídeo.